Nunca pensei que seria o tipo de pessoa a escrever um destes relatos. Mas a vida tem uma forma de nos trazer rapidamente à realidade. Estou a publicar a partir de uma conta temporária porque esta história ainda me parece real, mesmo que os documentos do tribunal digam o contrário. Estive casado durante 7 anos com a minha mulher, Serena. Quando nos conhecemos, ela já tinha uma filha de uma relação anterior chamada Thalia. A Thalia tinha 11 anos na altura. O pai biológico estava quase sempre ausente, pagava pensões de alimentos de forma irregular, e só aparecia quando lhe convinha. Eu assumi o papel sem alarido. Nunca tentei substituir o pai dela, mas estive sempre presente. Eventos escolares, consultas médicas, crises de estudo a altas horas da noite. Paguei os aparelhos dentários, explicações, e, mais tarde, a maior parte da poupança para a universidade. Eu e a Serena tínhamos o que eu julgava ser um casamento estável. Não era perfeito, mas era sólido. Eu era dono de uma pequena, mas próspera, empresa de logística antes de nos conhecermos. Já tinha aprendido da pior forma, numa relação anterior, a proteger-me. Por isso, quando eu e a Serena decidimos casar, insisti num acordo pré-nupcial. Ela não gostou da ideia, mas aceitou. O pré-nupcial era muito claro. Tudo o que era meu antes do casamento permanecia meu. Qualquer crescimento do negócio permanecia meu. Os bens comuns seriam divididos de forma justa, mas as contas reforma, os investimentos e as propriedades ligadas à minha empresa estavam protegidos. Lembro-me da Serena a rir e a dizer: és tão dramático. Nunca vamos precisar disto. Quem me dera poder voltar atrás e enquadrar aquele momento. O caso amoroso foi descoberto da forma mais banal possível. Nada de batom nas golas, nada de chamadas misteriosas, apenas um tablet partilhado que sincronizava mensagens. Eu estava à procura de um recibo quando apareceu uma notificação, um emoji de coração, um nome que não reconheci. A curiosidade pôde mais. Abri-a. O que vi não foi um simples erro. Foram meses de planeamento, clandestinidade, mentiras e intimidade. Reservas de hotel, piadas sobre eu ser ingênuo, queixas sobre o nosso casamento, fotografias que ainda me reviram o estômago. Quando confrontei a Serena, ela não negou. Não chorou. Nem sequer pareceu constrangida. Suspirou e disse: foi apenas um erro. Não significou nada. Essa frase mudou para sempre a forma como vejo as pessoas. Perguntei quanto tempo aquilo durava. Ela disse 6 meses. Perguntei quem era ele. Um colega de trabalho, também casado. Perguntei se tinha terminado. Ela encolheu os ombros. Foi então que a Thalia entrou. A Serena contou-lhe tudo antes que eu pudesse sequer processar os meus próprios pensamentos. Esperava choque, talvez raiva, talvez confusão. Em vez disso, a Thalia cruzou os braços e disse: as pessoas cometem erros. Não tens de estragar tudo por causa disto. Isso doeu mais do que esperava. Lembrei à Thalia que eu a tinha criado, que eu tinha sido leal, que a mãe dela não tinha simplesmente tropeçado e caído na cama de outro homem. Ela revirou os olhos e disse algo que nunca esquecerei. Ela merece ser feliz. Tu estás sempre a trabalhar, de qualquer maneira. Foi nesse momento que algo dentro de mim se silenciou. A Serena então proferiu a frase que claramente tinha ensaiado. Se pedires o divórcio, eu fico com tudo. Ela sorriu ao dizê-lo. Falou sobre a casa, a minha empresa, os meus investimentos. Falou sobre pensão de alimentos e de manutenção. Apesar de a Thalia já ser adulta, disse que os tribunais estão sempre do lado da esposa. Disse que eu me iria arrepender de tentar sair. Perguntei calmamente se ela se lembrava do pré-nupcial. Ela acenou com a mão, menosprezando. Essas coisas nunca são válidas. Dormi no quarto de visitas nessa noite, não por medo, mas porque precisava de espaço para pensar com clareza. Na manhã seguinte, liguei ao meu advogado. O meu advogado não entrou em pânico. Só isso devia ter-me dito tudo o que precisava de saber. Reviu o pré-nupcial novamente, linha por linha. Sorriu e disse: ela está prestes a aprender uma lição muito cara. Entrei com o pedido de divórcio nessa mesma semana. Quando a Serena recebeu a notificação, perdeu a cabeça. Gritou. Chorou. Implorou. Depois ameaçou novamente. Ligou à minha família. Publicou acusações vagas online. Tentou pintar-se como a esposa traída. A Thalia enviou-me uma longa mensagem a dizer que eu estava a destruir as vidas delas por orgulho. Não respondi. O verdadeiro choque veio durante a descoberta processual. A Serena tinha planeado deixar-me. O amante tinha-lhe prometido uma vida melhor. Disse-lhe que assim que ela ficasse com metade dos meus bens, iriam viver juntos. Ela tinha capturas de ecrã a discutir como me pressionar para eu pedir o divórcio primeiro,
para ela parecer a vítima. Mas eis a parte que ela nunca esperou. O amante dela recuou. Quando a mulher dele descobriu, pediu o divórcio imediatamente. Ele perdeu o emprego. Perdeu a casa. Entrou em pânico e cortou completamente o contacto com a Serena. Quando o tribunal começou, a Serena não tinha plano B. O pré-nupcial prevaleceu. Não parcialmente, mas totalmente. Ela saiu com exatamente o que o acordo estipulava. Uma divisão justa das poupanças conjuntas. Nenhum direito sobre o meu negócio. Nenhum direito sobre as minhas propriedades. Nenhuma pensão de alimentos além de um curto período transitório. O juiz foi direto. Deixando a infidelidade de lado, os contratos importam. A Serena chorou no tribunal. A Thalia não olhou para mim uma única vez. Após o divórcio ficar definitivo, a Serena tentou a reconciliação. Disse que tinha cometido um erro terrível. Disse que tinha sido manipulada. Disse que a família deve perdoar. A Thalia também contactou-me. Disse que sentia muito ter tomado partido. Disse que na altura não tinha percebido as consequências. Ouvi. Mantive a calma e disse que não. Ajudei a criar a Thalia, mas não tinha obrigação de financiar a vida adulta de alguém que me viu como descartável. Desejei-lhes bem a ambas e fechei aquele capítulo. 6 meses depois, soube através de conhecidos comuns que a Serena tinha mudado para um apartamento pequeno e estava com dificuldades financeiras. A Thalia tinha contraído empréstimos para a faculdade e estava a trabalhar em 2 empregos. Não celebro a dor delas, mas também não carrego culpa. O maior choque não foi o pré-nupcial ter funcionado. O maior choque foi quão pacífica a minha vida se tornou quando parei de tentar provar o meu valor a pessoas que só valorizavam o que eu providenciava. Se há uma coisa que aprendi, é esta. Quando alguém te mostra quem é durante um conflito, acredita. E lê sempre as letras pequenas. Vejam bem, eu pensei que a história tinha terminado quando os papéis do divórcio foram assinados. Estava enganado. O silêncio durou apenas cerca de 3 semanas. Foi quando a Serena começou a contactar-me novamente, não com desculpas desta vez, mas com estratégia. Começou com longas mensagens a altas horas da noite. Disse que estava a processar um trauma. Disse que eu a tinha abandonado quando ela precisava de apoio. Alegou que o caso aconteceu porque eu era emocionalmente indisponível, trabalhava demais, priorizava o negócio em vez da família. Não respondi. Depois ela mudou de tática. Começou a desabafar publicamente. Amigos comuns começaram a mandar-me mensagens a perguntar o que realmente acontecera. A Serena tinha contado a quem quisesse ouvir que eu era controlador, frio e financeiramente abusivo. Disse que usei o pré-nupcial para aprender e depois a descartei quando se tornou inconveniente. Era impressionante. Honestamente, a narrativa era limpa e emocional, exceto por um problema. Os factos. Eu tinha recibos, extratos bancários, mensagens, o pré-nupcial, as capturas de ecrã da descoberta processual que mostravam que ela planeou a saída antes mesmo de eu a confrontar. Ainda assim, mantive-me em silêncio. Isso pareceu incomodá-la mais do que tudo. Depois veio a Thalia. Desta vez enviou uma mensagem de voz a chorar. Disse que a mãe estava deprimida, quase não comia, com dificuldades para pagar contas. Disse que eu poderia ajudar sem voltarmos a estar juntos. Disse, a família ajuda a família. Ouvi a mensagem inteira antes de responder. A minha resposta foi curta. Não sou responsável pelas consequências de escolhas que não fiz. Isso terminou com o ângulo da piedade. Depois desse falhanço, a Serena foi à guerra. Recebi um e-mail de aparência formal de um novo advogado, ameaçando reabrir o acordo de divórcio com base em sofrimento emocional e alegada coação. O e-mail acusava-me de usar poder financeiro para forçar a Serena a assinar o pré-nupcial e a manter-se em silêncio durante o casamento. Pedia uma compensação adicional ou iriam procurar outros meios legais. Encaminhei-o para o meu advogado. Ele riu-se. Não uma risada cruel, apenas do tipo que se dá quando se viu este filme demasiadas vezes. Enviou uma resposta a desmontar cada alegação. O pré-nupcial foi assinado meses antes do casamento. Advogados independentes, nenhuma pressão, documentação clara. Também anexou as provas da descoberta processual sobre o caso e o seu planeamento pré-divórcio. O advogado desistiu 2 dias depois. Aquilo devia ter sido o fim. Mas a Serena não tinha terminado. Começou a publicar citações vagas online sobre sobreviver a abusos narcisistas, sobre mulheres silenciadas por homens poderosos, sobre tribunais que falham as vítimas. Algumas pessoas acreditaram nela, outras não. Parei de prestar atenção. Depois veio a tentativa de incriminação. Fui contactado por um antigo colega a perguntar por que é que a polícia tinha aparecido no apartamento da Serena a perguntar por mim.
Aparentemente, ela tinha insinuado que eu a tinha assediado, aparecendo sem aviso, enviando mensagens ameaçadoras. Esqueceu-se de um detalhe crucial. Eu não a contactara diretamente há meses. Tudo passava por advogados. Todas as mensagens arquivadas, todas as chamadas registadas em logs de correio de voz. Quando a polícia reviu a cronologia, a queixa não teve seguimento. Depois desse falhanço, ela tentou o tribunal uma última vez. Apresentou uma petição alegando bens ocultos. Outra expedição de pesca. Outro beco sem saída. O juiz rejeitou-a em menos de 10 minutos. No final daquela audiência, o juiz olhou para ela e disse algo que finalmente fechou a porta. Este assunto está concluído. Petições continuadas podem resultar em sanções. Essa foi a última vez que a Serena tentou ameaçar modalmente. A última mensagem que alguma vez recebi dela foi curta. Não tinhas de nos destruir. Digitei uma resposta. Depois apaguei-a. Afastar-se não requer que a outra pessoa compreenda. Apenas requer que tu estejas pronto. Mudei o meu número. Mudei de casa. Delega as operações do meu negócio. Por isso, trabalhei menos e vivi mais. Reconstruí amizades que tinham desvanecido silenciosamente durante o casamento. Soube mais tarde que a Serena ainda conta a sua versão da história. Que eu fui o vilão que saiu impune. Ela pode ficar com essa história. Eu tenho a minha paz. E pela primeira vez em anos, isso é suficiente.